aqui. Vou fazer meu café. Vocês viram que eu treinei. Hoje é um daqueles dias em que eu estou super atarefada, cheia de compromissos. Então, é o dia que eu acabo treinando em casa mesmo. Aí meu marido gosta de usar essa wok gigantesca para fazer o ovo dele. Então, quando eu faço daqui, depois eu vou lavar. Vou deixar vocês aqui. Eu vou fazer o meu ovo mexido. Já peguei aqui a frigideira. E eu quero conversar com vocês um assunto. Como eu estava dizendo, deixa eu pegar os ovos. Hoje é um daqueles dias que eu tenho compromissos vários. Algumas situações que eu evito viver, eu vou passar por uma dessas situações, que na verdade é conviver com pessoas complicadas. No meu dia a dia eu tento manter distância, porque embora eu sendo cristã, eu entendi que para nós amarmos as pessoas, a gente não tem que estar convivendo com elas todo dia, permitindo que elas nos afetem. Não precisa estar grudado com essas pessoas. A gente, na verdade, tem que ter um distanciamento e dar limite para certas pessoas que nós sabemos que nos faz mal, que... Assim, vou falar, pessoas narcisistas, falando hoje em dia, é moda falar, ai, fulano é narcisista, ciclano é narcisista, mas quem convive, quem tem experiência com esse tipo de pessoa, quando fala, no meu caso, que é narcisismo mesmo. Eu fui criada num lar que tinha um narcisista e, meu Deus, minha infância e minha adolescência foi terrível e graças a Deus, Deus me tirou, né, dessa situação, me curou algumas feridas. Eu me dou bem com a minha família hoje em dia, mas aquele negócio, eu não moro perto. E a criação narcisista deixa bastante sequelas. Eu tenho algumas situações que eu ainda trato hoje em dia. Então eu consigo reconhecer hoje em dia um narcisista convivendo, né, com a pessoa por pouco tempo. Eu consigo entender se é ou não é através das atitudes, sabe? Porque, como eu falei, eu tenho experiência de berço nisso. Abri meu coração para vocês, falando um pouco sobre isso. A gente às vezes perde a paz, né? Sabendo que vai ter que viver situações, mas eu tenho pensado da seguinte forma, que Deus, Ele permite nós convivermos com pessoas, né, complicadas, e nesse meio nós ainda temos que ser diferentes, temos que sobressair dessas situações. E eu acabei de falar que às vezes eu perco a paz, só que a graça de Deus nos dá essa paz que não depende das situações e circunstâncias. E Ele nos dá a graça também para suportar esse tipo de situação, esse tipo de pessoas. E eu não vou mentir para vocês que, embora eu saiba de tudo isso, ainda assim, quando eu tenho que lidar, encontrar com esse tipo de pessoa, eu fico com aquela apreensão. Então, hoje é um dia que eu tô pedindo graça desde a hora que eu acordei. Eu tô orando, pedindo pra Deus me dar graça. E ainda é um dia que eu tô com muita coisa pra fazer. Então, de alguma forma, eu me sinto sobrecarregada. E é isso. O dia de hoje eu estou começando agora. Já vou fazer várias coisas. E eu vou participando pra vocês aqui ao decorrer do dia. Mas agora eu vou tomar meu café, porque como eu falei, eu estou correndo. Eu fiz meu exercício, vocês viram? Como eu estou na super correria, eu fiz
algumas aulas de agachamento, que hoje seria, no treino da academia, seria perna. Então, eu fiz esses exercícios em casa agora, isso aí, provavelmente eu vou ter que fazer o restante quando eu chegar a outra aula, porque não vai dar tempo. E agora eu vou tentar dar uma organizada lá no meu quarto, ver se eu consigo guardar algumas roupas, porque tá um caos. Mas primeiro, eu vou tomar meu café. Fica lá no sol, gente. Os cachorritos sabem que precisa tomar sol, né? E às vezes a gente fica repondo vitamina D porque não toma sol. Até os animaizinhos sabem que o sol é importante. Olha o que eu estou fazendo agora, gente. Eu gosto de deixar assim, olha, tem sido muito melhor pra mim. Eu deixar separado por cor. Olha aqui como tá. Eu tava aproveitando, já tirando algumas peças pra dar pra doação pro bazar da minha igreja. E aproveitando pra ver se eu tenho uma paleta da conferência que eu vou. Gente, depois vou compartilhar isso com vocês. As meninas sempre escolhem as cores da paleta para todo mundo estar no mesmo tom. E ó, eu tenho algumas peças aqui. Aí eu vou montar o look depois, eu vou falar pra vocês, gente. E eu tô vidrada, né, de colocar a IA pra fazer algumas coisas. Você pode montar o seu look usando todas as peças que você tem, as peças que você acha que não combina. E você joga lá pra IA e ela produz o look pra você. Depois eu vou deixar aqui fotos de modelos que eu pedi. Um deles foi esse aqui, ó. Esse vestido aqui, tá vendo? Eu vou deixar aqui a foto do que a IA montou pra mim, gente, desse look. Porque esse aqui é uma cor que é lá da conferência que elas pediram, que é o amarelo manteiga. Eu acho que eu usei esse vestido 2 vezes na minha vida. E aí eu acho que ele vai ficar ótimo na proposta que a IA mandou pra mim. E outro também, deixa eu ver, foi esse aqui, ó. Esse vestido aqui, tá vendo, de 2 cores. Por quê? Eu tava pensando, eu acho que eu não vou usar ele, porque ele não combina com nada. E, não tenho ideia do que eu vou fazer, eu vou doar. Aí que eu fiz, na dúvida, pedi pra IA montar pra mim. E eu gostei da combinação que ela fez, ficou muito legal. Então, às vezes, vale a pena. Se você ficar na dúvida se você fica ou não com a peça, e fazer isso, gente, resolve na hora. Porque às vezes a gente deixa de usar porque não sabe como combinar. E não é que a IA consegue fazer isso pra gente? I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Encheu bem? Tudo bem, encheu, Mi. I almost can't believe it. Já deu. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. You put your hands in mine. I'm gonna be alright. Mas o que é pro? Doce. Mas o do você deixa muito perto. Então, assim, mais aqui. Você que... Não é amiga que eu tô falando com você e você não tá falando comigo, mano. Porque eu tava chorando, o Miguel fazia coceirinha na minha barriga. O Miguel tinha que fazer coceirinha na minha barriga. Bom. Porcaria. Vou fazer coceirinha. Ó, o sorrisinho, o sorrisinho, o sorrisinho. Ó, eu gosto muito de carinho. Os cachorros são tão manhosos, né, gente? Deixa, olha lá. Ó, a posição do Snoopy, posição do Snoopy feliz, a posição. Parece o Snoopy pulando, Snoopy pulando, Snoopy pulando. Doidona.
Alice. Pega esse. Ô, Nalu. Cause I need you by my side. Olá, amigas, voltando aqui. Praticamente o dia já foi. Eu não consegui voltar antes porque eu vou dizer pra vocês, o meu dia foi um tanto caótico. Tem dias que a gente pode planejar, fazer as coisas e no final planejar não adianta nada, porque as coisas acabam não saindo do jeito que a gente planejou. E eu já falei que eu tô lendo esse livro aqui, A Regra do Dia. Também comentei que nós temos poder, que ele fala que nós temos poder de reino, nós temos poder de controlar aquilo que nos afeta, aquilo que nos estressa. Mas tem dia que é bem difícil, a gente tem que pedir sabedoria e graça para Deus, que é o que tá falando aqui. Que a gente precisa de humildade para dizer, Deus, você sabe o que é melhor para mim. Preciso da sua ajuda. Hoje foi esse dia, tive que de ajuda de Deus. E assim, foi algo que na verdade é uma rotina comum, no cotidiano de vida de mãe. Eu tava muito atarefada, fazendo minhas coisas, e eu deixei as meninas com a função, cada uma fazendo uma coisa, na outra fazendo a lição, e deixei o Miguel brincando. Gente, daqui a pouco vem minha filha mais nova e fala, mãe, o Miguel tá lá embaixo, mexendo com terra. Gente, ele literalmente espalhou areia, não areia, barro dos vasos, em todo o meu corredor dos fundos. Eu desci lá até minha máquina, estava com barro. O tanque, a escova de lavar roupa, cheio de barro. E ele veio me avisar, ele, mãe, eu acabei fazendo uma sujeira e tal, e eu não tinha visto ainda a situação. Eu só falei pra ele, vai lá e enche o balde, vai jogando e vai puxando com o rodo. Aí a Alice veio e falou, mãe, não saiu. Não tinha como sair, gente. Estava tudo coberto de barro. Aí eu tive que ir lá, eu mesma, e jogar a mangueira, puxar com o rodo. Então, o resultado disso foi, eu estou aqui agora, tomei diclofenaco, o dia já está no fim, meu marido daqui a pouco vai chegar. Graças a Deus que eu tinha feito o almoço para ficar para janta, então eu só vou esquentar a janta, fazer uma salada, mas travou minhas costas, de ter que ir lá puxar, jogar, tipo, em certos lugares minha mangueira não alcança, eu tive que jogar com balde, encher o balde pesado, pegar, travou minhas costas. Eu tenho um problema de coluna. E hoje eu tava num dia que a minha energia estava baixa, que eu havia até comentado com vocês, né? Que geralmente depois que eu me encontro com pessoas assim que eu digo que elas drenam minha energia, eu levo uns 2 dias para recarregar minha bateria. Mas se eu saio, se eu vou fazer alguma coisa, minha bateria esgota de verdade. E hoje foi um dia que eu estava com a minha bateria já quase da metade pro fim. E ainda aconteceu isso. Então eu voltei aqui mais para compartilhar com vocês esse acontecimento, da gente realmente começar o nosso dia e pedir graça, sabedoria, porque eu não queria surtar, fazer um barraco. Chamei a atenção dele, briguei e ele é bem sentido, então ele já ficou chateado só por eu ter chamado a atenção pelo que ele fez, até porque criança a gente sabe, eles fazem as coisas não é a intenção de gerar uma bagunça, de aprontar. É a brincadeira, é uma brincadeira em si, eles não têm a noção de sujeira, né, do transtorno que vai causar às vezes
para nós mães, porque eu estava com o meu dia na minha mente traçado do que eu ia fazer e eu perdi um bom tempo lá e o restante do dia porque eu travei minhas costas e agora tô aqui indisposta. É o dia a dia de mãe, né? É uma coisa comum, só que nós temos que aprender a controlar as nossas emoções. Se eu descontasse essa frustração dele ter feito isso toda nele, agora ele estaria chateado. E é assim, eu chamei a atenção dele e ainda depois conversei. Falei, filho, você tá entendendo por que eu não gosto que você faça uma bagunça que você depois não consegue limpar? Porque se eu tenho que limpar, eu fico doente, eu fico com dor das costas e tal. Expliquei pra ele, ele entendeu, me pediu desculpa. Estamos na paz. Eu estou em paz, eu não surtei. Isso é bom. É algo que eu sempre tentei, sabe, não surtar, não gritar com as crianças, porque eu quero que elas vivam num ambiente calmo, um ambiente de paz. Sempre ouvi um ditado que eu acho engraçado: se você não tem uma vizinha que você ouve gritando com os filhos, é porque você é essa vizinha. E graças a Deus, eu não sou essa vizinha. Eu tenho vizinhos aqui que eu ouço. E aí eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu vou ter aqui para poder finalizar esse vídeo com vocês. Nos próximos vídeos eu provavelmente vou compartilhar como está sendo a minha semana de Páscoa, que é o advento da Páscoa, e ele tá lá na comunidade, o link para você acessar. Sou o Domingo de Ramos, mas ainda tem atividades até o Domingo da Páscoa. Eu agradeço você ter assistido esse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrita, deixa o curtir para contribuir aqui pro canal crescer. E eu espero vocês aqui para o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.